Estamos ao vivo, circuito de Jerez na fronteira Espanha. Você tem a imagem aérea, os carros já posicionados ali no grid de largada. Daqui a pouco, mais 20 minutos, nós teremos a volta de aquecimento, a volta de apresentação. Agora nós temos tempo nublado, temperatura de 24 graus, temperatura da pista 31 graus, a umidade 51%, não há perspectiva de chuva. Os carros têm mais 5 minutos para chegar ao seu posicionamento definitivo ali no grid. Eu vejo que o Rubinho não chegou, mas algumas estrelas estão aí. Atrás do repórter Roberto Cabrini está o nome desta corrida, o leão Nigel Mansell. Você, Cabrini. Exatamente onde nós estamos vai se alinhar Rubens Barrichello. E aqui está Nigel Mansell voltando à Fórmula 1. E ele promete dar toda a ajuda para que seu companheiro de equipe, Damon Hill, possa vencer. Eles pretendem atacar Schumacher logo na largada, já que ganhar a dianteira da corrida antes da primeira curva é fundamental. Aqui a ultrapassagem é muito difícil, Galvão. Ultrapassagem difícil, largar na posição à frente. Reginaldo Leme, você tem um favorito para essa prova? Bom dia, amigo da Globo. Eu tenho um favorito. O favorito é a Schumacher. Agora é uma corrida tática para quase todos e principalmente para o Williams, que reconhece não ter em Rio um grande piloto nessa luta pelo título. Portanto, é perigosa a briga de 2 contra 1 que a Williams vai fazer contra a Schumacher. Aí, Rubinho chegando no grid neste exato instante. Boa sorte para você, Rubinho Barrichello. Boa sorte para Christian Fittipaldi. Daqui a pouquinho voltamos ao vivo aqui da Espanha. 4x4, a nova novela das 7. A Globo é mais Brasil. Estamos ao vivo, sul da Espanha, circuito de Jerez de la Frontera, 25 graus de temperatura, a pista com 31 graus no asfalto. E daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções as 70 voltas do Grande Prêmio da Europa, antepenúltima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, 1994. Campeonato que traz a liderança de Michael Schumacher com 76 pontos, Damon Hill tem 75, Berger 33, Hakkinen 22, Alesi 19, Rubens Barrichello é o sexto com 16, Christian Fittipaldi tem a 12ª posição com 6 pontos. A pole position será de Schumacher, já mostrando o serviço no seu retorno depois de estar ausente nas 2 corridas em que ficou suspenso. Mas Hill vem a seu lado, largando na primeira fila. Mansell, o leão de volta à Fórmula 1, larga na segunda fila, 3ª posição, Frentzen é o 4º. Rubinho Barrichello é o 5º colocado e Christian larga em 19º. Daqui a pouco voltamos em definitivo aqui da Espanha e vamos curtir a largada do Grande Prêmio da Europa, antepenúltima etapa da Fórmula 1 neste ano, importantíssima para a decisão do título. 4x4, a próxima novela das 7. A Globo é mais Brasil. Voltamos ao vivo. Rubens Barrichello está na pista na 5ª posição, levando a esperança de um pódio, e junto a ele está o repórter Roberto Cabrini. Rubens Barrichello vai fazer 2 paradas, na volta 24 e na volta 47. Como é que tá, Rubinho? Galvão Bueno. Daí a esperança de Rubens Barrichello, concentrado para a largada. Aí a imagem do Rubinho. E agora você está acompanhando mais imagens especialmente preparadas pela Foca, neste trabalho especial conjunto com a Rede Globo, inteiramente diferenciado de todas as outras transmissões. Um clipe com Rubens Barrichello e depois teremos Christian Fittipaldi, os meninos do Brasil, a esperança do automobilismo brasileiro. Daí o Rubinho que vai largar na 5ª posição, foi excepcional no treino. A imagem da confiança do Rubinho no boxes durante os treinos de ontem. A volta que ele deu, a 5ª posição no grid de largada. E o problema que ele teve hoje pela manhã, no warm-up hoje pela manhã, no carro principal, quebrou a bomba. E depois o outro quebrou o motor, ele está com o motor novo. Aí o Christian que traz uma série de problemas. A imagem bonita do Christian, a câmera on-board. O Christian que traz aí uma série de problemas, porque tem um problema de tração na sua roda traseira direita. E com isso o carro sai muito de traseira, um comportamento completamente diferente do carro de Morbidelli. Eles fizeram tudo e não conseguiram solucionar o problema. E ele vai partir para uma corrida diferente. Já voltamos com imagens ao vivo. Ele vai partir para uma corrida diferente. Normalmente ele procura fazer uma parada para levar a vantagem exatamente nessa parada. De novo aí o Rubinho. Ele vai fazer 3 paradas. Vai parar logo na 12ª volta. E eu falava com ele e com o seu pai assim, mas não é difícil, porque aqui é difícil passar, não adianta sair com menos peso. Não, a ideia é correr fora do tráfego. É parar logo, os carros passam, ele vem para trás, mas de pneus novos, corre fora do tráfego e ganha tempo, não posição. Para ganhar posição quando os outros pararem e ele for se reposicionar.
Então faz uma parada na 20ª, na 12ª, uma na 31ª e outra na 52ª. Reginaldo Leme fala sobre a tática dos dois. Rubinho parando 2 vezes, vai correr para ir para cima. E Christian tentando recuperação, fazendo essa jogada de 3 paradas, de correr fora do trapo para ganhar tempo e recuperar depois, posteriormente, posições. Pela própria diferença de posições que eles ocupam no grid, já justifica essa diferença de tática. Agora, o Christian, além de tudo, está jogando tudo que pode, jogando no tudo ou nada. Por quê? Porque ele tem um carro cheio de problemas. Esse problema de tração a que o Galvão se referiu é grave, não conseguiu acertar o carro de jeito nenhum e mudou tudo hoje, depois do warm-up, em relação aos 2 treinos que ele fez. Quer dizer, nem ele sabe qual é o comportamento do carro. Interessante ver nessa largada a posição de Schumacher, a posição de Hill, os dois que lutam pelo título mundial nessas 3 provas finais, e a posição de Nigel Mansell, que está aí só para fazer um jogo de equipe que a Williams quer, com isso pressionar o Schumacher, porque o Hill, sem dúvida nenhuma, é um piloto que impõe bastante respeito. O Schumacher é muito mais piloto do que o Hill e tem a vantagem de estar relaxado. O Hill está muito tenso e depende de um plano de corrida envolvendo o Mansell para tentar chegar na frente do Schumacher, que sem isso não dá. O primeiro golpe vai ser dado já na largada, isso é que é importante, porque o carro do Mansell vai estar posicionado na 2ª fila, exatamente atrás do carro de Schumacher. Aí fica só a seguinte dúvida: até onde a Williams pode contar com o Mansell? Não sei até onde, porque no começo ele vai ter que andar em ritmo forte, que é para estar perto do Schumacher. E depois da corrida, depois da metade, a gente sabe que realmente não dá muito para contar, porque o Mansell não tem preparo físico. Já no Grande Prêmio da França, que ele veio fazer aqui, ele parou por cansaço. Vamos lá. Aí estão eles na volta de aquecimento e volta de apresentação, nos 4.428 metros do circuito de Jerez de la Frontera. Um total de 309 quilômetros, 960 metros, com 70 voltas, que nós temos a certeza serão de muitas emoções, porque é um circuito, repito, onde as ultrapassagens são muito difíceis, um circuito de alguns pontos travados que permite os carros andarem mais próximos uns aos outros. Os treinos para a formação do grid na sexta e no sábado já apresentaram esta motivação da briga nos centésimos de segundo, em alguns casos nos milésimos de segundo, e a expectativa, a esperança é de que a corrida possa realmente apresentar muitas emoções. Schumacher se larga na ponta e vai embora, complica a vida de Hill e de Mansell, que vem logo atrás. Junto com eles vem Frentzen. Será que o motor Mercedes aguenta até o final? O motor Mercedes, que será da McLaren na próxima temporada. E o Rubinho vem na 5ª posição, fazendo uma corrida agressiva, como normalmente faz, mas esperando para ver o que acontece à frente, na briga dos bichos grandes lá na frente, que estão disputando o título mundial. Aí vem Schumacher. Deu uma travada estranha ali no pneu. Ele deu uma diminuída e deu uma largada, uma tracionada. Essa é aquela fumacinha, aquecendo mais os pneus para tentar largar bem. Aí você está no carro de Rubinho Barrichello. Ele está na 3ª fila. Aí vem a formação do grid. Os carros vêm chegando, Schumacher na frente, Hill um pouco mais atrás, pelo lado de fora, depois Mansell, depois Frentzen, depois Rubinho, depois Berger, são as 3 primeiras filas. Vamos para a largada, Grande Prêmio da Espanha, vai pintar a luz vermelha, os últimos carros vêm chegando lá ao fundo, Brabham, Comas, Noda e Schiattarella. Pronto, formado o grid, vai passar a bandeira verde lá ao fundo. Vai pintar a luz vermelha, sobe o giro dos motores, luz vermelha. Vamos para a luz verde, a largada é importante. Schumacher força, Rubinho tenta. Mansell saiu fumando ali o carro do Mansell. Rubinho tenta se posicionar. Vem Hill, vem Schumacher. Rubinho pula para a 3ª. O Hill pula para primeiro, olha só, Schumacher é o segundo. Rubinho ficou mais para trás, porque veio o Frentzen. Rubinho vem por fora, tem que tomar cuidado. Entra atrás de Frentzen, é o 4º colocado Rubinho. Primeiro é Hill, o segundo é Schumacher. O 3º é Frentzen. O 4º é Barrichello. O 5º é Berger. O 6º é Nigel Mansell, fumou o carro do Leão na largada. O 7º é Edir, vai largando muito bem, vindo da 10ª posição. O primeiro é Hill, o segundo é Schumacher. O 3º é Frentzen, o 4º é Barrichello, o 5º é Berger, o 6º é Mansell. São os 6 primeiros colocados. Aí Hill que conseguiu pular na frente do Schumacher. Fica ali o carro de Comas. Logo na largada vai sair agora. Só agora vai sair do Comas. O Schumacher não deixa o Hill fugir. Depois dá um espaço de Schumacher para Frentzen. O Rubinho vem ali e vem recebendo pressão de Berger.
Rubinho é o quarto, Berger é o quinto. Problema mesmo acabou tendo o Nigel Mansell. Estranhamente, isso é uma fumaça do seu carro. E ele ficou para trás. Aí Hill, que é o primeiro. Ele vem para completar a primeira volta e traz Schumacher agarradinho. Frentzen em terceiro, Rubinho em quarto, Berger em quinto, Mansell em sexto, o sétimo é Irvine, o oitavo, a oitava colocação do Johnny Herbert. São os 8 primeiros colocados ao final da primeira volta. O nono é Hakkinen, Mika Hakkinen, o 10º é Morbidelli. São os 10 primeiros colocados. Christian Fittipaldi largou na 19ª posição. Você vai tendo aí a confirmação dos 6 primeiros. Hill, Schumacher, Frentzen, Barrichello, Berger e Mansell são os 6 primeiros colocados. O Christian Fittipaldi largou na 19ª posição. Não teve uma boa largada. E não vi passar o Christian aqui na primeira volta, hein? Não vi passar Christian Fittipaldi na primeira volta. Daí o carro de Christian Fittipaldi já no box. Ele não completou a primeira volta, veio direto para o box. Estava meio claro que seria uma corrida muito problemática para o Christian. Ele já veio para o box logo na primeira volta. E Rubinho continua segurando ali a 4ª posição. Segunda volta, a diferença de 0,9 de Hill para Schumacher, de Hill que é o primeiro, para Schumacher que é o segundo. Depois, Frentzen vem em terceiro. Ele está 7 décimos na frente de Rubinho, que está apenas meio segundo à frente de Berger. Inalteradas as primeiras posições. Aí você tem o replay da largada. A impressão de que ele patinou demais ali, saiu uma fumaça, fritou os pneus ali na largada. Você vê ali o carro parado, como o Christian realmente ficou ali e não saía. Veio depois por último e entrou no box. Portanto, o Hill, Schumacher, Frentzen, Barrichello, Mansell e Berger são os 6 primeiros colocados. E o Hill vai tentando fugir de Schumacher, Reginaldo. Eu dizia que a equipe Williams não poderia saber até onde poderia contar com o Mansell. E na verdade não pôde contar nem na largada. Quer dizer, a sorte da Williams, a sorte do Hill, é que dessa vez o Damon Hill não dependeu de ninguém. Ele é que largou muito melhor do que o Schumacher. Aliás, o Hill tem essa característica. Em todas as provas ele larga muito bem. Então ele largou melhor do que o Schumacher e está tentando manter a diferença, que foi 0,9 na primeira volta, 1,1 na segunda. Vamos ver agora, porque parece que o Schumacher está mais próximo. Agora fica sempre a dúvida de quantas paradas pretende fazer a Williams, quantas paradas pretende fazer a Benetton. Foram as duas equipes que esconderam isso de todo mundo. Nem os engenheiros, nem os pilotos e nem mesmo os jornalistas alemães que eu procurei depois para saber do Schumacher, o Jochen Maes, que é o ex-piloto, que é amigo dele. Ele disse que não sabia, não sei se é verdade, mas elas procuraram esconder e isso depende muito. Porque se, por exemplo, o Christian, que largou pretendendo fazer 3 paradas, ia largar com 35 litros de gasolina, o carro bastante leve. O Rubinho, que pretende fazer 2, largou com 80 litros. Então isso depende muito. Isso vai influir diretamente no rendimento dos carros. Vamos já com 3 voltas completadas. Hill e Schumacher já vão escapando dos outros. A diferença diminui um pouco. E aí você vai com Rubens Barrichello. Ele tem o carro de frente ali à sua frente. E tem Gerhard Berger logo atrás dele ao final da terceira volta. Aliás, Mansell em quinto. Mansell tem 6 décimos de diferença. Conseguiu ultrapassagem em cima do Berger. Mansell é o quinto, Berger é o sexto. E o Mansell já vai para cima do Rubinho, que tenta se aproximar do Frentzen, que está ali à sua frente. Ele estava 7 décimos ao final da segunda volta, passou 4 décimos ao final da terceira. Vai tentando botar pressão em cima de Frentzen. Mas você acompanha um instante o Cabrini, por favor. Nós estamos com 4 voltas completadas. Temos um problema no microfone do box. Por favor, eu peço que se feche o microfone do box. Hill é o primeiro, Schumacher é o segundo, Frentzen é o terceiro, Barrichello é o quarto,
Mansell é o quinto, Berger é o sexto e Irvine é o sétimo. Aí você vê o Christian já de volta à prova. O Christian que teve problema na largada e que ficou parado. Depois ele veio para o box, fez uma primeira parada e evidentemente está atrás, ocupa a última posição com uma volta atrás. 26ª e última posição. E aí o Mansell que vai para cima de Rubens Barrichello. A pressão que nós dizíamos que o Rubinho vai sofrer, vai o Mansell para tentar a ultrapassagem lá. E com isso o Rubinho também se aproxima do Frentzen. Repare, a briga é bonita. Aí o Frentzen que é o terceiro, o Rubinho que é o quarto, o Mansell que é o quinto, o Berger que é o sexto e o Irvine que é o sétimo. Vem todos eles na mesma balada na quinta volta. Enquanto isso o Hill e Schumacher vão fugindo à frente. Nós estamos na sexta volta, um pequeno problema já solucionado. Hill é o primeiro, Schumacher é o segundo, Frentzen é o terceiro. E o Mansell já está à frente de Rubens Barrichello. Consegue a ultrapassagem em cima de Rubinho, seria muito difícil para Rubinho sustentar a pressão de Nigel Mansell. O Mansell já passa pelo Rubinho e já vai para cima do Frentzen para tentar brigar pela terceira posição. Aí você vê o carro de Rubinho e o Berger já atrás dele. Rubinho é o quinto colocado, o Berger é o sexto. Mas o Mansell não consegue fugir muito. Veja, Frentzen é terceiro, Mansell quarto, Rubinho quinto, Berger sexto. Irvine é o sétimo colocado. E o oitavo é Johnny Herbert. Aí eles vêm para completar a volta de número 6, que já foi completada por Hill e por Schumacher. A vantagem de 1.3 de Hill para Schumacher. Já é grande a vantagem de Schumacher, que é o segundo, para Frentzen, que é o terceiro, 14.6. E olha só como o Mansell já vai para cima do Frentzen. É uma questão de tempo para ele conseguir essa ultrapassagem. O problema é que o Mansell, como largou mal, acabou ficando para trás. E mesmo passando o Frentzen, ele vai ter 14 segundos de distância para chegar na briga pela primeira posição, que é de Hill contra Schumacher. As paradas de boxe, portanto, serão muito importantes. Aí você vai vendo o Rubinho na quinta posição. Ele está ali coladinho no Mansell. E eu vou ao boxe com o Roberto Cabrini para que ele possa nos dizer, no boxe da Arrows, o que aconteceu com o Christian Fittipaldi na largada. Logo da largada, ele se chocou contra um dos outros carros. E olha como é que ficou o bico. Tá rachado e ele teve que fazer uma parada para trocar o bico. E aí aproveitou também e trocou os pneus. Hill e Schumacher já completaram a volta de número 7. Apenas os dois completaram a volta de número 7 num total de 70 voltas. Aí você vai no carro de Berger, ele está logo atrás do Rubinho. Aí Gerhard Berger, ele vem rasgando pela reta, se aproximando da curva do final da reta. Tem Rubens Barrichello ali à sua frente. À frente de Barrichello, Nigel Mansell, à frente de Mansell, Frentzen. E eles vêm na fila. E logo atrás do Berger vem Irvine, 0.4 atrás de Berger. E Herbert vem 0.7 atrás de Irvine. Do terceiro para o oitavo colocado. Veja só, é uma fila. Aquilo que nós dizíamos. Uma pista onde a ultrapassagem é difícil. Repare como o Mansell tem mais rendimento ali atrás e não consegue ultrapassar, mas também está errando muito. Ele bota a roda lá fora, ele deixa baixar o giro do motor. Repare que ele estava em cima do Frentzen, errou na curva, o Rubinho já está em cima dele.
Você viu na reta aí a fila de carros, que é o que proporciona esse circuito de curvas fechadas, uma pista estreita, difícil ultrapassagem. É um circuito ideal para a Fórmula 1. E o Hill e o Schumacher só estão bem disparados na frente porque tiveram aquela largada e não teve nenhum problema entre eles, deles para os outros carros. E aí a diferença do Schumacher para o Frentzen é de 15 segundos. Mas fora os dois, o resto está tudo aí no bolo. E o Mansell não consegue se distanciar do Rubinho e não consegue também chegar muito no Frentzen. 8 voltas completadas no total de 70. Aí sempre Hill em primeiro e Schumacher acompanhando. Como será a parada de boxe? Quem vai fazer 2 paradas? Quem vai fazer 3 paradas? Será que alguém tenta uma parada? Segredo total e absoluto nas equipes Benetton e Williams. A gente sabe que o Christian tem tudo para fazer uma parada na 10ª volta. Essa era a sua previsão, mas ele parou no final da primeira. E o Rubinho deve fazer sua primeira parada na volta de número 24. O Christian tenta agora a sua recuperação, mas continua ali, uma volta atrás, na 26ª posição, é o último colocado. Aí vai Hill. Ele está na volta de número 9, já vem se aproximando para fechar a volta de número 9. Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Hoje, 15 para as 4 da tarde. Schumacher consegue apenas acompanhar. Não consegue uma aproximação que lhe permita uma tentativa de ultrapassagem. Aí Hill e Schumacher. E a McLaren já parando ali. Já apitou ali o motor Peugeot da McLaren. Por trás é impossível saber. Vamos esperar fazer o seu capacete. Eles dizem que é Brandon. Vamos ver se aparece o capacete Brandon, branco do Brandon ou azul do Mika Hakkinen. O Brandon teve problema. Olha lá, atrás do Alesi, o Martin Brundle. O Brandon teve problemas e com a correria, a 3 minutos de fechar o box fecha 15 minutos antes da prova. Ele chegou correndo a pé, trocou de carro, foi um bate-cabeça dentro do box da McLaren, para que ele conseguisse sair antes de fechar a porta do box, senão ele teria que largar do box por último. Ele conseguiu sair 28 segundos antes de fechar a porta do box. Foi com o carro reserva, mas não deu certo, já explodiu o motor. Está fora da prova, Martin Brundle. Aí sempre viu o Schumacher, agora já na volta de número 10. Frentzen é o terceiro, Mansell é o quarto, Barrichello é o quinto, Berger o sexto, Irvine o sétimo, Herbert o oitavo, vem todos eles na fila. Olha o Rubinho pra cima do Mansell. Mansell bobeou, o Rubinho ameaçou. Deu um aviso pra ele, Leão, eu tô aqui, hein? Se errar de novo eu passo. Frentzen, Mansell atrás e você vai de carona com o Rubens Barrichello. Aí vai o Rubinho levando toda a torcida brasileira. Hill e Schumacher já vem para completar a volta de número 10. Eles já levam uma vantagem grande. Vamos ter que esperar 20 segundos para que possam aparecer Frentzen, Mansell, Barrichello, Berger, Irvine e Herbert. E nesse tipo de circuito, quando isso acontece, nitidamente o Frentzen está segurando o ritmo da turma ali. Já 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros fazem a fila. Enquanto isso, os 2 primeiros vão fugindo à frente. 1,25 e 5. Virou o Hill, 1,25 e 8. Virou o Schumacher. Olha só o Frentzen, 1,28 e 9. É uma diferença muito grande. 3 segundos e 4 para o tempo do Hill. 3 segundos e 1 para o tempo do Schumacher. Então o Frentzen realmente está segurando o trem de corrida da turma. O Mansell tem que passar de alguma forma. Cadê o Leão? Cadê o velho? As garras do Leão. O Leão tá manso, hein? Acho que todo mundo pode sentar que o Leão tá manso. Tá ali atrás do Frentzen e não passa. Aí você vai de carona com o Schumacher. Em alguns pontos ele se aproxima, em outros pontos o Hill foge um pouco. Hill conseguiu abrir mais de 1 segundo de vantagem. Aí na curva de baixo aqui traz para a reta. Sai tracionando mais forte o Hill, consegue abrir um pouquinho. Completa a volta de número 11. Vira 1,25 e 7 o Hill. 1,25 e 6 agora o Schumacher. Baixa a diferença para 1,1 e depois vem a fila, ó. Frentzen, Mansell, Rubinho, Berger, Irvine, Herbert. E o Frentzen
Frentzen segurando a galera. A última volta dele foi 1:28,9. Vamos ver essa. O que prova é que o motor Mercedes está empurrando muito na reta, porque senão o Mansell vinha com a força do seu Renault ali e vinha buscar a ultrapassagem no final da reta. E a resposta é muito boa do motor Mercedes de Frentzen. O problema é o carro, não está no chão nas curvas. Olha só, ele vira agora 1:28,8 contra 1:25,7 do Rio. E com isso, os dois vão fugindo cada vez mais à frente. E vai virando uma corrida particular, mas é bom para o Rubinho. É bom para o Rubinho, porque ele não perde contato com aqueles que vêm para a formação do pódio, que é o objetivo maior hoje de Rubens Barrichello. O box da Arrows está preparado para uma parada para a troca de pneus e reabastecimento. Nós estamos na volta de número 11, principalmente para o Christian na volta de número 10, porque ele perdeu uma volta e a sua previsão é de parar exatamente na volta de número 12. Ele agora abre a volta de número 11 e pode confirmar, parando na próxima volta, a previsão inicial. Olha o Rubinho, foi para cima do Mansell, ele Mansell, lado a lado, tentou se aproveitar, mas você, Rubinho, só mais você passa, Rubinho. Ele se aproveitou que o Mansell se enroscou no retardatário. E aí, a juventude do Rubinho, as garras do leão não são as mesmas. O Rubinho botou por dentro e foi embora. Uma ultrapassagem espetacular, espertíssima do Rubinho em cima do Mansell. O leão, quando viu o retardatário, acho que ele pensou que estava ali onde o pessoal que corre é muito mais velho. O garoto botou por dentro e foi embora. Agora vai ter que segurar, hein? Onde o Rubinho passou, no momento em que ele passou, e você vai ver o replay, eles ficaram em 3 carros na pista no momento da ultrapassagem. Você viu ali que o Mansell travou tudo, que ficou atrás do Comas? O Frentzen passou e o Rubinho é com ele mesmo. Primeiro ele ficou por fora na curva, depois veio por dentro. Então o Rubinho é o 4º colocado. Bom, o Mansell vai vir para cima de novo. O Mansell escolheu o lado errado, ó. O Frentzen veio por fora. Você está de dentro do carro do Rubinho, ó. Aí o Mansell travou tudo. Ele foi, acreditou. E aí depois você vê o carro já no box. Aí Rubinho em 4º, Mansell é o 5º. Hill é o 1º, Schumacher é o 2º, Frentzen é o 3º, Rubens é o 4º, Mansell é o 5º, Berger é o 6º. São os 6 primeiros colocados. Estamos já para Damon Hill e para Schumacher na volta de número 14. Vem para fechar a volta de número 13, Frentzen, Barrichello, Mansell, Berger, Irvine e Johnny Herbert. 4x4 a próxima novela das 7. A Globo é mais Brasil. Fórmula 1 94. Oferecimento Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Havaianas, Ford Verona e Colinos. Volta de número 14 para Hill, Schumacher, Frentzen, Barrichello, Mansell, Berger, Irvine e Herbert. Os 8 primeiros. Mika Hakkinen é o 9º, Morbidelli é o 10º. Aí o Christian parado. 13 voltas completadas para o líder, 12 para ele, que tem uma volta atrás, ele cumpre aí o seu objetivo. Teve aquele probleminha na largada, agora ele cumpre o seu objetivo, tentando correr fora do tráfego para, com pneus novos, ganhar espaço. Vai fazer uma solicitação aqui, a comunicação fora do ar do Cabrini com a coordenação tem que ser por outra linha. Aí Hill e Schumacher. E o Schumacher tenta se aproximar do Hill. Quinta volta para Hill, que é o primeiro.
Schumacher já esteve mais próximo. Nova York contra o crime. Episódio inédito, hoje depois do Fantástico. Rubens Barrichello permanece à frente de Mansell. A diferença é muito pequena. 3 décimos de segundo. E aí vem Schumacher para fazer o seu reabastecimento. Vai parando na 16ª volta. Vai pintando 3 paradas do Schumacher. Aí que nós dizíamos a diferença que pode existir na tática de um ou de outro. Vai voltando Schumacher. Faz uma parada rápida porque o reabastecimento é curto, que dá mais ainda na pista, que ele vai fazer 3 paradas. E aí o Hill. Agora ele tem espaço à sua frente, mas Schumacher já fez uma primeira parada. Volta de pneus novos, depois de uma volta ele deve ter as condições de andar mais rápido. E vamos ver a recuperação do Schumacher depois na parada de Damon Hill. Mas como ele para na 16ª volta e faz uma parada muito rápida, o mesmo acontece com o Mansell agora, olha. Mansell também vem para o seu pit stop. Então Hill é o primeiro, Schumacher é o segundo, 17 segundos atrás. Frentzen é o terceiro, Barrichello é o quarto, Berger é o quinto, Irvine é o sexto. Herbert é o sétimo, Mika Hakkinen é o oitavo. Aí o Mansell tem um problema ali na frente do carro. Olha, você viu a parada do Schumacher, toda pinta de que vai parar 3 vezes, colocou pouca gasolina, parou muito cedo. Agora o Mansell trocando o bico, mas não quer dizer nada, não quer dizer que o plano do Hill seja o mesmo do Mansell. Agora o curioso é que o Schumacher, se é que ele vai fazer 3 paradas e andou atrás, largou e andou atrás do Hill, tendo menos gasolina, aí então tá ruim a coisa para ele. Aí fica mesmo a corrida na mão do Damon Hill. E o Mansell praticamente vai se despedindo das lutas pelas primeiras posições. Vai voltando agora a pista na próxima volta. Vamos checar a posição exata de retorno de Nigel Mansell. Ele ficou muito tempo parado no box. Isso é bom para Rubinho Barrichello. Rubinho é o quarto. Traz sob controle ali Gerhard Berger. Atrás dele vem Irvine. Atrás de Irvine vem Herbert. Aí você vai com o Rubinho. E ele tenta uma aproximação em cima do Frentzen. Mas é muito difícil conseguir uma ultrapassagem. Principalmente para o Rubinho, que tem menos potência de motor, para tentar alguma ultrapassagem na reta, em cima da potência do motor Mercedes da Sauber, de Harold Frentzen. O Rubinho se aproveitou, passou o Mansell, quando o Mansell se enrolou no tráfego. E aí você vê Schumacher. Mark Blundell vem voltando para a pista. Viu Schumacher, Frentzen. E aí o Schumacher, hein? O Verstappen. Schumacher está firme na pista aí. Dava a impressão de ser o Schumacher. E ainda mais pelo fato que ele podia ter exagerado na primeira volta com o pneu frio. Mas foi realmente um erro do Verstappen. Aí o Verstappen, que não está a nível realmente, definitivamente não está a nível do Benetton que conduz. Mais uma vez tem problemas e fica fora da prova. Christian Fittipaldi tem a 24ª posição mesmo depois da parada. Hill passou, completou a volta. Schumacher fecha também a volta número 17, 18 segundos atrás de Hill. 18 segundos atrás de Damon Hill, Michael Schumacher. Essa é a diferença real depois da parada de Schumacher. Vamos ver quando o Hill parar, se trabalha direito o box da Williams, que já está pronto, hein? Já está prontinho. Já retiraram aquele cobertor que aquece os pneus. Vamos ver o tempo de parada de Damon Hill, para ver se o Schumacher assume a ponta. Foi muito rápida a parada de Schumacher. 18 segundos a diferença dos dois. Frentzen vem 43 segundos atrás de Hill, 25 atrás de Schumacher, que é o segundo. Rubens Barrichello, 7 décimos atrás de Frentzen. O Berger vem meio segundo atrás de Rubens Barrichello. O Irvine vem 1 segundo atrás de Berger. E o Herbert vem 7 décimos atrás de Irvine. É a fila levando do terceiro até o 7º colocado. O Mansell saiu dessa briga porque parou e ficou tempo demais no box. Acabou ficando muito tempo no box. O Mansell tem a 21ª posição. Tá aí o Hill chegando. E a gente fica de olho na pista esperando o Schumacher.
18 segundos era vantagem, mas ele tem o tempo que perde na entrada do box e não andar no limite de velocidade. Aí o Hill vai voltando. O Hill vai voltando e o Schumacher já passou. Dá uma fritada no dianteiro direito. Schumacher volta na frente de Hill. Perdeu mais do que os 18 segundos. Damon Hill. A diferença entre os dois deve ficar na casa dos 5 segundos quando eles completarem a volta de número 19. Já completaram 18 voltas e estão na volta de número 19. Vem Ferrari pro box. Aí o trabalho em cima do carro de Berger, que estava logo atrás de Rubens Barrichello. E o Rubinho só vai parar na 24ª volta. Passa a ter sossego também porque o Berger estava meio segundo atrás dele. Vai voltando o Berger, atrás de Katayama, que era o 13º colocado. Volta na 14ª posição, aí esse é De Césares. Vai voltando para a pista De Césares. De Césares tinha a 15ª posição. Aí Schumacher, que é o líder da prova. A vantagem do campeonato, 1 ponto de Schumacher para Hill. Na pista, a essa altura, por conta dos 5 segundos, vamos confirmar na cronometragem exata quando eles completarem a volta de número 19. Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão, hoje 15 para as 4 da tarde. Schumacher vai passando para completar a volta e Hill também. Você vê no visual meia reta a diferença entre os dois. Nos boxes, a inversão da posição, a parada mais rápida de Schumacher. Agora o Hill parou umas voltas após a parada de Schumacher. Eles terão mais paradas pela frente. Dá a impressão de que a decisão pode ficar realmente para o trabalho de boxe. Schumacher, eu dizia que tinha o sentimento de que a diferença podia ficar nos 5 segundos. Ficou muito próximo. 4,8. A diferença de Schumacher, que é o primeiro, para Hill, que é o segundo. Frentzen é o terceiro. 25,5 atrás do Hill. Rubens Barrichello vem 9 décimos atrás do Frentzen. Irvine 3 atrás de Barrichello. 19 voltas completadas, eles entram pela volta de número 20. 4x4, a próxima novela das 7. A Globo é mais Brasil. Fórmula 1 94. Oferecimento Brahma Chopp, Havaianas, Ford Verona, Colinos e Biotônico Fontoura. Schumacher já completou a volta de número 20. Ele e Hill. E aumentou mais 3 décimos nesta volta. 5,1 a diferença de Schumacher em primeiro para Hill em segundo. Aí vai Alesi. O primeiro foi Berger a parar. Ferrari volta para o box. Volta de número 21. Vem para fazer a sua parada. Para reabastecimento e troca de pneus, aí está Jean Alesi. Mais 3 voltas, deveremos ter a parada de Rubens Barrichello. Mas e o Frentzen, que horas para? E o Irvine, que vem atrás do Rubinho na briga doméstica. Ele vem 7 décimos atrás do Rubinho. Rápida a parada da Ferrari. 8,1 o trabalho e vai voltando Jean Alesi. Você vai no carro de Damon Hill. Nigel Mansell tem apenas a 20ª posição depois daquela longa parada com problemas no bico. Christian Fittipaldi tem a 23ª posição, está uma volta atrás. Agora quem vai para o boxe é Comas. 5,5 a vantagem de Schumacher para Hill. No final da volta anterior era de 4,8, agora 5,5. Schumacher completa a volta e Hill vai completando agora, nesse instante. Passando ali na linha de chegada e tomando a curva do final da reta. Agora é 5,8. O Schumacher, depois dessa parada, voltou andando mais do que o Hill. Virou 1,25,4, o Hill 1,26 cravados. Volta atrás de volta. O Schumacher virando mais rápido que o Hill. A diferença vai abrindo. Agora
Você vê como as coisas mudam nessa corrida. Agora está mais para o Schumacher. Mas precisa ver ainda todo o plano de corrida, o trabalho de boxe, porque eles ainda vão parar uma ou duas vezes, provavelmente duas vezes os dois. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Rubinho está no box. Você viu na reta ali que passou o Frentzen e passou o Irvine. O Frentzen que é o terceiro e o Irvine passa a ser o quarto. E o Rubinho vai voltando nesse exato instante. Vai voltar atrás do Berger. Aí Rubinho voltando para a pista. Olha só como ele volta exatamente atrás da Ferrari. Voltaria exatamente atrás da Ferrari. Tá com os pneus frios, Rubinho, calma. Tá voltando para a pista agora. Berger tinha a 9ª posição. E Rubinho volta ali atrás dele. Ele estava na frente do Berger antes da parada. Perdeu, portanto, essa posição. Mas Frentzen, Irvine, Mika Häkkinen, Panis e Katayama, que estão ali na frente de Berger e de Rubinho, tem que fazer a parada. Aí está o Frentzen, que é o terceiro colocado. Vai na terceira posição, Harald Frentzen. Logo atrás, Irvine, ali é o quarto. Aparece a 5ª posição, que é Mika Häkkinen. Depois tem Panis, que está 3,5 atrás de Häkkinen. E aí uma distância grande, Katayama, que vem 10 segundos atrás de Panis. E depois vem Berger e Barrichello. Vamos ver paradas de Frentzen, de Irvine, Mika Häkkinen. Esses é que estavam na briga ali com o Berger e com o Rubinho, brigando de terceira até 7ª posições. Não é nessa volta que eles param, não. Passando reto aí os dois, completando a volta. Frentzen e Irvine. 22 voltas completadas por Schumacher, Hill, Frentzen, Irvine, Häkkinen, Panis, Berger, Barrichello e Herbert. Esses já completaram a volta de número 22. Sempre Frentzen, Irvine e Mika Häkkinen logo ali atrás. Os carros se espalham na pista com as paradas para reabastecimento e troca de pneus. Mansell segue sempre na 20ª posição, tem uma volta atrás, Nigel Mansell. Apenas até a 17ª posição de Schumacher, que é o primeiro, para Comas, que é o 17º, apenas os 17 carros estão na mesma volta. Alboreto, que é o 18º, já tem uma volta atrás. Irvine bota pressão em cima de Frentzen. Se aproxima mais de Frentzen e traz com ele Mika Häkkinen. Rubens Barrichello já parou no box, já voltou. O próximo a parar lá deve ser o Irvine. E aí repare como o Irvine se aproxima do Frentzen. Eles vão pela volta de número 24 no total de 70 no Grande Prêmio da Europa. Circuito de Jerez de la Frontera, Espanha. Antepenúltima etapa do Mundial de Fórmula 1. Vale a briga do título, muito importante, entre Schumacher e Hill. O Mansell, que deveria ter uma participação importante, já ficou na largada. Depois se atrapalhou, foi ultrapassado pelo Rubinho, tocou o bico no carro quando se atrapalhou ali. Teve que parar e agora está na 20ª posição, o Leão. Você vê como o Irvine se aproxima bastante do Frentzen nas curvas. O Irvine está pilotando muito melhor que o Frentzen e tem o carro Jordan mais equilibrado que a Sauber. O Frentzen tem um motor Mercedes-Benz que na reta anda muito. É um motor que vai equipar os carros McLaren a partir do ano que vem. E a coisa fica dura aí na briga. Mas de qualquer forma ele vem rodando mais rápido, virando mais rápido. Todas as voltas que o Frentzen. E a tendência é chegar. Passar é outra coisa. Aí a briga dos dois na última volta, 27,6 o Frentzen, 27 cravados o Irvine. Barrichello virou 27,4. O Berger é que andou mais, virou 26,8. Quase no tempo de Schumacher e Hill, os dois viraram 26,4 na volta de número 24. Aí o Christian que está ali. Está ali no meio com uma volta atrás, ocupando a 22ª posição. E aí vamos pro box, pro trabalho da McLaren. Mika Häkkinen vai fazer sua parada. Aí Mika Häkkinen fazendo sua parada. E a gente fica de olho esperando. Panis, Berger e Rubens Barrichello. Mika Häkkinen está ali, já vai voltar. Vai voltando rapidinho. Vai voltando Mika Häkkinen. Berger rasga na reta. Rubinho vem também. Foi mais esperta a parada da McLaren.
Rubinho se complica mais um pouco, que ele volta atrás do Berger, que volta atrás do Hakkinen. Daqui a pouco teremos paradas de Frentzen e Irvine. Daí o Christian queria andar fora do tráfego. De Césares ali sendo ultrapassado. O Christian vai para cima do De Césares. Schumacher que é o primeiro. E o Christian vem ali na balada, tentando fazer essa ultrapassagem. Ele faz a ultrapassagem, o De Césares tenta voltar em cima. Aí ele está tirando essa volta que tem relação ao De Césares. Foi bem o Christian, foi muito bem. E você viu agora há pouco na curva atrás, quando o Schumacher pediu ultrapassagem para o De Césares, o De Césares fez menção de que ia abrir. O Schumacher demorou um pouquinho, porque todo mundo hesita quando se trata do De Césares. E não deu outra, foi apertado pelo De Césares. Volta de número 26, um total de 70. Confira a classificação: Schumacher, Hill, Frentzen, Irvine, Hakkinen e Berger. Rubens Barrichello é o 7º colocado. Ele estava em 4º. O Hakkinen ganhou essa posição na parada de boxe. O Berger também ganhou essa posição na parada de boxe. Então ele teria que estar em 6º. Vamos ver de frente em Irvine se alguém também ganha essa posição. E aí ele cai para o 7º lugar natural. Aí está Flávio Briatore, todo poderoso da Benetton, a sua expectativa. Ele apostando todas as suas fichas na vitória de Schumacher, para que o Schumacher possa abrir. Schumacher vence e o Rio faz 6 pontos. Ele aumenta para 5, essa diferença aqui é de apenas 1 ponto, para levar para as últimas etapas. Aí você vê exatamente como ficou exprimido. E o Christian se aproveita, veio ali por dentro, para depois fazer a ultrapassagem na curva seguinte, em cima do De Césares. Schumacher completa a volta de número 26. Abre a volta de número 27. Vamos checar a diferença exata para Rio. Quando eles voltaram da parada de boxe, a diferença era de 4,8. Agora é de 7,6. Schumacher vira muito rápido, 25,5. O Rio virou 26,2. E já é de mais de 7 segundos e meio. A diferença de Schumacher em primeiro para Rio em segundo. 4x4 a próxima novela das 7. A Globo é mais Brasil. Fórmula 1 94. Oferecimento Havaianas. Ford Verona. Colinos. Biotônico Fontoura. E Brahma Chopp. Aí você vai acompanhando o Schumacher. Volta de número 27 para o líder Schumacher. Boa notícia para o esporte brasileiro. A triatleta Fernanda Keller hoje conseguiu o 3º lugar na principal prova da categoria no Havaí. 3º lugar, portanto, de Fernanda Keller na prova que é considerada a mais difícil do mundo. Aí o Christian passando ali, completando a volta. Christian que tem a 22ª posição. Rubens Barrichello é sempre o 7º e permanece 1 segundo e 2 atrás do Berger. Ele agora virou bem melhor que o Berger, hein? O Berger virou um 29 cravados, ele virou um 28 e 1. Mas muito longe ainda do tempo de Frentzen e Mika Hakkinen. Frentzen virou 27,7, Mika Hakkinen está voando baixo depois que voltou. E virou 27 cravados. Está na frente ali do Irvine. Cai para a 5ª posição. O Irvine tem 1 e 1 na frente do Berger. Depois que fez a parada e voltou na frente de Berger e de Barrichello. Quer dizer, o maior prejudicado nessas paradas todas acabou sendo o Rubinho mesmo. De Césares agora complica a vida de Damon Hill. Faz a ultrapassagem de Damon Hill. Falta só o Frentzen parar ali, para que nós tenhamos todos com uma parada. E o Rubinho caiu de 4º realmente para 7º, a não ser que o Frentzen também se complique. Realmente quem se deu bem nas paradas aí foi o Irvine, que só perdeu a posição para o Hakkinen e está 2 segundos atrás. Ele parou, ele estava em 4º e continua em 5º agora, só atrás apenas do Hakkinen. Agora, o Rubinho, que perdeu bastante tempo, está apertando o Berger, mas o rendimento do carro agora já não é o mesmo. Então fica difícil, mas de qualquer forma ele está apenas 1,4, quer dizer, está na briga. E o Frentzen, o curioso é que o Frentzen, que foi quem não parou, quem vai fazer só 2 paradas na corrida, ou provavelmente só uma parada aí, ele pode até arriscar fazer uma parada só, mas o rendimento ainda não caiu. Ele ainda está virando na casa de 27, que é o mesmo tempo do Rio, mesmo tempo um pouquinho abaixo do Rio, mesmo tempo do Hakkinen, do Irvine.
Ele seguramente agora tem os pneus mais deteriorados, mas tem o carro muito mais leve. Os outros acabaram de completar o combustível, estão com o carro mais pesado. E ele vem com o restinho de combustível que largou, então tem o carro muito mais leve. E aí está compensando menos estabilidade por causa dos pneus, mas o carro muito mais leve. Vamos ver a parada de Frentzen. Mas também parando depois tem que botar mais combustível, consequentemente a parada fica mais longa. Talvez aí até o próprio Rubinho, Berger, possam levar vantagem nessa parada do Frentzen, que ele demora muito para fazer essa parada. Já vamos na volta de número 29 e o Frentzen ainda não fez a sua primeira parada. 10 segundos a vantagem de Schumacher para Hill. O Hill em primeiro, com o Schumacher atrás, ele tem uma constância. O Schumacher à frente e o Hill tendo que correr atrás do prejuízo já não é a mesma coisa. Aí o Schumacher é muito mais firme, muito mais constante. E vai abrindo a vantagem. Está virando sempre na casa de 25 o Schumacher. Vira 26 alto ou até 27. Como agora 27 cravados. O Damon Hill, a diferença já passa dos 10 segundos. O Hill é exatamente isso. Ele parece que precisa ser empurrado por alguém para andar no nível de um piloto que luta pelo título mundial. Essa era a função do Mansell na corrida. E como o Mansell não agiu, não deu certo a tática da Williams na largada, e deu certo a do Hill, então ele andou muito bem naquele início de corrida. Mas em segundo é outra história. Agora ele assume esse ritmo dele, já pensando em segundo lugar, ou esperando uma quebra do Schumacher. É isso mesmo, esse é o Damon Hill. Lá vai ele, você vai com a imagem de Damon Hill. Já passa a ser 11.4 a vantagem de Schumacher para Hill. Por enquanto só os dois completaram a volta de número 29. Nova York contra o crime, episódio inédito, hoje depois do Fantástico. Aí o Christian Fittipaldi de novo. Ele vem sempre ali com uma volta atrás. Agora, duas voltas atrás, né? Naquele instante que o Schumacher fez a ultrapassagem quando estava ali junto com o De César. Ele tem a 22ª posição. Aí a câmera colocada exatamente em cima do Christian Fittipaldi, que tem a 22ª posição. Ele sabia que teria uma corrida difícil, complicada, com problemas de tração no seu carro. Mas ele não esperava aquele toque na largada, que acabou complicando toda a sua vida. Ele fez uma parada logo no final da primeira volta e depois cumpriu a sua previsão parando na 12ª volta. Mas agora está duas voltas atrás. É muito difícil a sua recuperação. O Mansell tem a 17ª posição, uma volta atrás do líder. E o Rubinho faz uma volta ruim em 1,28 cravado. A diferença agora para o Berger aumentou para 2,5. Tem a 7ª posição Rubens Barrichello e o Frentzen segue ali. Já vai com 30 voltas, vem para completar 30 voltas, porque Schumacher e Hill já completaram as 30 voltas. Ele vem agora para completar 30 voltas e ainda segue firme. Não para reabastecer. O negócio do Frentzen é uma parada só, não tenha dúvida. Então o ideal para ele agora seria realmente ele se manter na pista pelo menos por mais 5 voltas. Ainda mais que ele ainda está virando bem. Quer dizer, agora 28, mas 28 foi o tempo que o Rubinho virou naquela outra volta. Faz agora o Frentzen muito melhor, 1,27,4. Quer dizer, é um ritmo em que ele pode realmente se manter na pista e vai se dar bem com esse negócio de fazer uma troca só. Frentzen segue em frente. Hakkinen 15 segundos, ponto 7 atrás do Frentzen. Não é tempo suficiente para o Frentzen parar para reabastecer. Ele vai perder esse terceiro lugar para o Hakkinen. E o Irvine, como vê 1 segundo e 6 atrás, também tem chance de estar à frente do Frentzen. E o Berger depois vem 2,4 atrás do Irvine. E o Rubinho 3,3 atrás do Berger. Faz outra volta acima dos 28. Vamos ver para ver se não tem problema, Rubinho. Schumacher já completou 31 voltas, entra pela volta de número 32. 4x4, a próxima novela das 7. A Globo é mais Brasil. Fórmula 1 94. Oferecimento Ford Verona. Colinos. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp e Havaianas. Schumacher, Hill e Frentzen. 31 voltas completadas.
Hakkinen completa também a volta número 31. O mesmo acontecendo com Irvine, Berger, Barrichello. Herbert é o 8º colocado. Rubinho vira 27,7 contra 27,3 de Gerhard Berger. Irvine virou 26,9. E Schumacher já completa 32 voltas, abre a volta de número 33. Daqui a pouco ele vai chegar à metade da prova, é uma prova longa, o Grande Prêmio da Espanha. Nós já vamos chegando aí, praticamente 50 minutos de prova. Ainda não chegamos à metade da prova. 70 voltas no total. Schumacher e Hill já com 32 voltas completadas, a diferença segue subindo. Já vai a 14 segundos. E aí você vai com Rubens Barrichello. Você vai com a imagem exclusiva de Rubens Barrichello. Aí o Irvine. E agora de novo o Rubinho. Aí o show de imagens para você, mostrando a participação dos brasileiros e tudo que de importante está acontecendo no Grande Prêmio da Espanha. Rubinho 3,7 atrás do Berger. (32 voltas completadas, Schumacher e Hill. 13,9 a vantagem, praticamente 14 segundos a vantagem. E lá vai Schumacher para sua segunda parada. Lá vai Schumacher para sua segunda parada. Hill vai voltar para a ponta. Mas as paradas de Schumacher são de reabastecimento mais rápido. Ele para antes de Damon Hill. Aí o Schumacher chegando na sua posição. Vamos ver o trabalho da Benetton. Schumacher no box. E a chance do Hill voltar para a ponta. Ele tinha 13,9 de vantagem. Hill passa e reassume a liderança. No exato instante que o Schumacher vem voltando. Hill é o líder de novo. Final da volta de número 33, Hill é o líder outra vez. Aí está Damon Hill na liderança. Schumacher é o segundo. Quando eles completarem a volta, o Schumacher deve passar 1,5 segundos atrás do Hill. Quando o Hill voltou 4,8 atrás do Schumacher. Mas o Hill vai ter que parar. A vantagem é toda de Michael Schumacher. Para a contagem final da prova, para o posicionamento final da prova. Hill volta a ser o líder na volta de número 33. Schumacher é o segundo, os dois completaram esta volta. Por enquanto nada do Frentzen, o Frentzen vai para uma parada só mesmo, hein? Olha aí. Finalmente vai chegando para a sua parada. Finalmente vai chegando para a sua parada. Vamos olhar, Hakkinen, Irvine, Berger e Barrichello. Você fica com a imagem do boxe, eu fico de olho na pista. Hakkinen já passou. Irvine também já passou. Berger passou. Vai voltando o Frentzen. E passa Rubinho também. Vai voltar enroscado com o Frentzen na briga pela 7ª posição. Mais uma demonstração de que é realmente uma parada só. Você viu que os mecânicos trocaram os pneus, o carro baixou e continuou o reabastecimento. A parada total foi 11,6. Para você ter uma ideia, o Schumacher parou em 6,6. Hill, Schumacher, Hakkinen, Irvine, Berger, Frentzen, depois Barrichello. Os 7 primeiros colocados. Mas a vantagem entre eles é do Frentzen. Porque eles vão ter que fazer outra parada. Berger, Hakkinen, Irvine, Rubens Barrichello. E o Frentzen pinta para uma parada só. Ele para apenas na 34ª volta. De um total de 70 voltas no Grande Prêmio da Europa, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Hill é o primeiro, Schumacher é o segundo. O Schumacher está atrás de Marc Blundell. Atrás da Tyrrell, número 4 de Blundell, que ontem bateu muito forte. E lá vai Schumacher para fazer a ultrapassagem. Olha o Hill onde está. E lá vem o Schumacher abrindo o caminho. Lá vem o alemão abrindo o caminho. Rumo à vitória, rumo ao título. Ele faz a ultrapassagem em cima de Blundell. Eles estão na 35ª volta. Quando o Hill passar na linha de chegada, ele estará completando metade da prova do Grande Prêmio da Europa. Uma prova longa que exige muito de pilotos, de carros, freadas. Um desgaste grande dos componentes. Em alguns casos, 3 paradas, como seguramente será o caso de Schumacher. O Rubinho deve fazer 2, o Berger também. E o Mika Hakkinen também. O Frentzen acabou optando por uma parada só e o Rubinho faz a ultrapassagem em cima de Frentzen. Hill vai pro box. Vai pro box Damon Hill. Ele já vai já perder a primeira posição. Schumacher já vem na reta. O Hill ainda nem chegou e Schumacher já vem na reta. Schumacher já é o líder. Já passa, já vai embora e já vai botar vantagem. Deve aumentar inclusive aquela vantagem de 14 segundos que ele tinha
antes da sua parada na volta anterior. Aí no chão, combustível, 9 segundos. Vai embora Damon Hill. Vai-se embora Damon Hill. Vai voltando Damon Hill. E o Schumacher já passou faz tempo. 13.9 era a vantagem quando o Schumacher fez a sua parada. Tá ali o Mansell ali, ó. Mansell que vem na 15ª posição. Tem uma volta atrás o Nigel Mansell. Ele está agora atrás do De Cesaris, que tem a 14ª posição. Olha o Rubinho, que tinha uma previsão de parar na volta 47. Vamos ver se ele muda a tática e para antes, porque chega a informação por rádio lá do Geraldo Rodrigues, do manager de Barrichello lá do box, de que o Rubinho está com problema nos pneus que ele trocou. Por isso ele passou a andar num ritmo bem mais lento. Então é provável que ele mude o seu plano de corrida e pare antes. Tem a 6ª posição Rubens Barrichello. O primeiro é Schumacher, o segundo é Hill. O terceiro é Hackney, o quarto é Irvine. O quinto é Berger, o sexto é Barrichello. Frentzen é o 7º, o 8º é Johnny Herbert. Olivier Panis é o 9º. Jean Alesi é o 10º colocado. Não teve bom rendimento dia nenhum Jean Alesi. O Berger esteve sempre melhor do que ele. 11º é Katayama. 12º Morbidelli. 13º Blundell. 14º De Cesaris. 15º Nigel Mansell. Christian Fittipaldi segue na 22ª posição. 2 voltas atrás. Você vê o Mansell aí completando a volta. Mansell que já fez a ultrapassagem em cima do De Cesaris e já vai atrás do Morbidelli. Está atrás do De Cesaris ainda. Está coladinho atrás do De Cesaris. Dá a impressão que ele já tinha feito a ultrapassagem. Ele está coladinho atrás do De Cesaris. Não consegue a ultrapassagem. Nigel Mansell permanece ali na 14ª posição. O computador é que dava o Mansell já à frente do De Cesaris. Você olha na pista e vê que ele está atrás. Olha aí. Aí é o Hill. Mansell vai ali na frente, tá certo. Mansell é o 14º, De Cesaris o 15º. O Hill vem ali. Ele, como nós dizíamos, 13.9 a diferença quando o Schumacher parou. Agora, na realidade da pista, 19.6. Olha o Hill se atrapalhando aí com o De Cesaris. Esse se atrapalha todo mundo. Incomoda uma barbaridade. Tá só na 15ª posição e tem uma volta atrás. E o Hill permanece ali atrás dele. E com isso ele vai perder mais ainda o contato com o Schumacher. A diferença que gera 19.6 vai subir. O Hackney vem em terceiro, 35 segundos atrás do Hill. O Irvine vem 2.4 atrás do Hackney. O Berger vem 3.2 atrás do Irvine. E Rubens Barrichello agora já tem 5.2 de desvantagem para Berger. O Frentzen fez apenas uma parada, tem a 7ª posição, 5.3 atrás do Rubinho. O Rubinho conseguiu abrir um pouco, porque o Rubinho virou 27.5, o Frentzen virou 29.3. O De Cesaris é um piloto com 208 grandes prêmios, que já tinha praticamente encerrado a sua carreira, só que ele fez uma corrida esse ano pela Jordan para substituir o Irvine, que estava suspenso, correu em Mônaco, se deu bem, conseguiu um 4º lugar. O pessoal animou, a equipe Sauber tinha perdido o Vendringer, chamou, ele está aí, mas até hoje não fez nada na Sauber. E aí vai o Hill, vai tentar tirar agora uma diferença muito grande em relação a Schumacher. E os dois devem parar de novo, hein? A tendência é que os dois ainda façam mais uma parada. Se alguém guardou aí um coelho para tirar da cartola, poderia ser o Hill, aí faz diferença na prova. A diferença agora é de 23 segundos de Schumacher para Hill. Se o Hill tentou aí uma estratégia, mas pelo tempo que ele ficou parado é difícil, mas se ele tentou uma estratégia para fazer 2 paradas, quer dizer, fez uma no primeiro quarto, fez outra na metade, mas largou com combustível na imagem do Rubinho, suficiente para só completar, para depois fazer a última metade da prova, ele pode ainda tentar tirar essa diferença. Se não, só num problema mecânico ou no erro do Schumacher, para ele se recuperar na prova, porque a diferença é muito grande. Schumacher completa a volta número 38 em 1:26.2. Hill faz em 1:27.4. A diferença entre os dois é de 24.4. Essa é a enorme vantagem de Schumacher. E aí você vê o Rubinho sempre na 6ª posição, mas sempre andando mais lento do que o Berger. 5.7 era a diferença de Berger para Rubinho na volta anterior. Vamos ver quando eles completarem a volta de número 38
E aí você vai com Rubens Barrichello curtindo a tocada firme e forte de Rubens Barrichello. Como já veio a informação do Geraldo, ele teve problema com os pneus. Depois que fez a sua primeira parada na volta número 24, ia levar até a volta número 47, pode antecipar, a não ser que ele sinta que não vale a pena o tempo que ele podia ganhar com pneus em melhores condições. Parando mais cedo agora, ele voltaria com o carro mais pesado. Tá aí Martin Brundle. Outra vez a câmera. As câmeras exclusivas nesse trabalho conjunto da Foca TV. A verdadeira estação de televisão que a Foca hoje está colocando nas corridas, junto com a Rede Globo, com todas as câmeras exclusivas direcionadas para você, para a participação dos brasileiros, além de uma transmissão normal de uma Fórmula 1. Aí o Frentzen. Frentzen é o 7º colocado, está atrás do Rubinho. Atrás dele, coladinho dele, está o Herbert, pilotando na Ligier. De Césares vai parando. Está o Herbert, pilotando para a Ligier na 8ª posição. E depois a outra Ligier de Olivier Panis, na 9ª posição. A 10ª posição é da Ferrari de Jean Alesi. E depois 11º Katayama. Todos eles vêm na mesma balada do Frentzen, que é o 7º colocado. Aí você vai com o líder, Schumacher. Tem tráfego ali à sua frente. Ele vai na volta de número 40, no total de 70, já abre e bota por dentro para fazer a ultrapassagem. Faz a ultrapassagem livre, vai-se embora Schumacher. É a resposta mais do que dada, né? Nas últimas 2 corridas nós deixávamos a pergunta. Porque a Benetton não conseguia alinhar nas 4 primeiras posições, não conseguia botar pressão na corrida. E nós deixávamos a pergunta, será que aquelas acusações todas, tinha alguma coisa errada no carro Benetton, eles tiveram que dar um passo atrás? Ou a diferença era só mesmo no braço, na imensa capacidade do Schumacher em relação a Verstappen e a J.J. Leto? A resposta está aí, é o braço do alemão. Schumacher sabe 10 vezes mais que os outros, está aí na frente, fez a pole, vai em primeiro. O Verstappen, por exemplo, é que se tem uma ideia, largou só na 12ª posição, já errou, já foi para a brita, já abandonou a prova. A resposta está mais do que dada por esse verdadeiro talento chamado Michael Schumacher. Além de saber muito mais do que os outros em treinos oficiais e na corrida, é ele também o único que acerta o carro da Benetton. E no tempo que ele ficou fora, ele estava, olha, o problema na Ferrari. Problema na Ferrari, agora alguma parte do carro tocando no chão. É a Alesi que vinha ali na briga com as Ligiers. É a Alesi, alguma parte que se soltou, pode não ter influência nenhuma no rendimento do carro. Mas eu dizia, o Schumacher, no período em que ele ficou afastado aí por suspensão, ele teve problemas com a própria equipe. Ele brigou, ele teve uma fase de litígio aí com a equipe e nem sabia se ia permanecer na equipe no ano que vem, até que se acertou o negócio, fizeram um novo contrato para ele e tudo mais. Então ele parou também de treinar. E a equipe ficou sem acertar o carro. Olha a parte da carenagem da Ferrari que se soltou e que estava tocando no chão. Agora não está mais, mas pode cair fora e vai cair já já. Vai cair já já. E essa sim pode influir no rendimento do carro. Não, ela vem ali pendurada ali no eixo dianteiro. E ele vai em frente, ó. Passa aqui na nossa frente agora, vai carregando. Tem mais, e se for uma parte ali que a comissão de provas, os diretores de provas interpretarem que há um risco qualquer em ela se soltar e atingir algum piloto atrás, ele pode receber bandeira preta por isso. É, um defletor ali que vem pendurado. E por enquanto não há bandeira não. Por enquanto ali na direção de prova. Aí ela voou agora. Soltou agora, voou. Vamos ver se faz falta no carro. Mas não havia bandeira, não havia sinalização nenhuma para Jean Alesi, que tem a 10ª posição. Barrichello virou 27,7. Berger virou 26,6. Faz sua melhor volta, vem melhorando o Berger. Vai se aproximando do Irvine para brigar pela 4ª posição. O Frentzen virou 29. O Frentzen, depois que voltou, carro pesado, combustível para ir até o final da prova. O Frentzen está virando só na casa de 29. Isso é bom para o Rubinho, que tem agora 12,8 de vantagem. Mas o Rubinho tem que abrir um pouco mais ainda. Aí o replay da hora que solta, hein? Tem que abrir um pouco mais ainda antes de parar, para ter tempo de voltar na frente do Frentzen na 6ª posição. Voou ali, passou na frente da câmera. E tá aí o Mika Häkkinen. Ele perde a 3ª posição. Vai voltando o Mika Häkkinen. Então o Irvine é o 3º, o Berger é o 4º, o Rubinho é o 5º. Häkkinen volta na frente do Frentzen. Häkkinen é o 6º, o Frentzen é o 7º.
Você vê aí o Frentzen. E quem se arma todo para um pit stop agora é o box da equipe Williams. Deve ser de Mansell. Mansell vem na 14ª posição. Schumacher, o primeiro, já completou 42 voltas, abre a volta de número 43, vai demorar ainda para passar o Hill. São 27 segundos a diferença. A Ferrari pronta também. Deve ser Berger que vem. Hill é o segundo, Irvine é o terceiro, Berger é o quarto, Rubinho é o quinto. Aí você vê a Ferrari sendo ultrapassada. Tomando lá uma volta. Vamos na volta de número 43. 4x4, a próxima novela das 7. A Globo é mais Brasil. Fórmula 1 94. Oferecimento Colinos. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. Havaiana. E Ford Verona. Aí o Berger que vai voltando. E vai voltando também na frente do Frentzen. Todo mundo volta na frente do Frentzen. Schumacher é o primeiro, Hill é o segundo, Irvine é o terceiro, Rubinho é o quarto. Sobe para a 4ª posição, Hackney é o quinto. Berger é o sexto, Frentzen é o sétimo. Só que o problema é que o Rubinho vai ter que parar. Ele tem 8.3 de vantagem para o Hackney. Leva 2.9 de vantagem para o Berger. Já são 11.2. Com mais 4.2 do Berger para o Frentzen, são 15.3. Ainda não é suficiente para o Rubinho voltar na frente do Frentzen. Para tentar garantir a 6ª posição depois de parar. Mansell no box. Vai Mansell para o box, ele que tinha a 14ª posição, tá aí o Leão. Aí o Mansell no box. A primeira parada demorou muito, tinha problema no bico. A segunda ele volta. Quase que deixou o motor vir abaixo, mas volta. Aí vai voltando o Mansell, que era o 14º colocado. E o Schumacher vai abrindo o caminho. Vai voltando volta em cima de todo mundo. Vai tocando firme Schumacher. Leva 28.6 de vantagem para Damon Hill. Vai na volta de número 44 num total de 70. Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Paultão. Hoje 15 para as 4 da tarde. Barrichello começa a tirar a diferença do Irvine, virou 26,5 contra 28 cravado do Irvine. A diferença agora é de 7,7. Vamos ficar em cima dessa diferença aí, porque a tendência é diminuir. E o Barrichello parece ter encontrado ali o acerto do carro, mesmo com os problemas de pneu, porque ele passou a virar abaixo de 27. É que o carro fica mais leve, né? O pneu também está deteriorado, mas o carro vai ficando mais leve. Aí o Alesi parado. O carro vai ficando mais leve e vai mudando o comportamento do carro. Mesmo que tenha sido só naquela volta, é importante que ele tenha tirado esses 2 segundos em cima do Irvine, porque os dois vão ter que parar. Tudo é importante. Vamos esperar mais uma volta. O Rubinho fez inclusive sua melhor volta, ao 26.5. Estamos a 25 voltas do final. Total de 75 voltas. Completou de número 44. Houve um erro na informação visual da transmissão, porque ainda não completou 45 voltas do Schumacher. Ele está na volta de número 45, completou 44 voltas. Quando ele completar a volta de número 45, aí sim nós teremos 25 voltas para o final. E aí você vai com Michael Schumacher. Quase 30 segundos a vantagem de Schumacher para Hill. Irvine vem 34.6 atrás do Hill. A gente fica sempre de olho em quem está pronto. Vai se preparando de novo a Williams. A Benetton está ali prontinha esperando. Aí o Schumacher. Irvine virou. Agora, 28,4. Vamos ver. Na volta do Irvine. Para ver a diferença. O Rubinho vem tirando a diferença para Irvine. A Sintec parando ali. Aí o David Brabham abandonando a prova. Estourou o motor. Inclusive, quando ele estourou na frente do Rubinho e jogou óleo em cima do Rubinho. Quer ver, ó? Olha lá, ele vinha chegando ali, olha só. Olha lá. Você viu como pegou na câmera, né? Do mesmo jeito que esse óleo pegou na câmera, pegou na viseira do Rubinho. Se ele ainda tiver sobreviseira para tirar, tudo bem, tira e joga fora.
Se não tiver, fica uma lambança até o final da prova, ou pelo menos até a próxima parada para reabastecimento. Aí o piloto começa a desesperar e passar a luva. Ele passa a luva, mela a luva. Na vez que ele passa de novo, mela mais a viseira. Schumacher é o primeiro, Hill é o segundo, Irvine é o terceiro, Barrichello é o quarto, Hakkinen é o quinto, Berger é o sexto. 9.4 a vantagem de Rubinho para Hakkinen, 9.4 também de Hakkinen para Berger, 1.6 de Berger para o Frentzen. Quem está bem nessa parada aí é o Frentzen e o Berger, que já fez a segunda parada, e o Frentzen que só vai fazer uma, e o Hakkinen também fez a segunda. Irvine e Rubinho estão complicados, que eles têm que parar mais uma vez. E o Rubinho continua tirando a diferença em relação ao Irvine. Baixa para 5.9, que virou 1.26.8. O Irvine 1.27.2. Seria muito bom que eles se aproximassem antes que eles parassem, para que depois na pista pudessem decidir essa posição. Aí sai lasca. Schumacher já completou 46 voltas. Blundell vai para o box. E aí você vai de novo com o Rubinho, tocando firme. Ele sabe que o momento é esse e é importante. Ele tem que tentar se aproximar o mais possível de Ed Irvine. Schumacher já completou a volta número 46. Hill completa agora. Irvine e Rubinho vem na parte de trás do box, exatamente para completar a volta número 46. Você viu ali a diferença? E aí vem Rubinho, tocando firme e forte, usando a pista inteira. Christian Fittipaldi já ocupa a 19ª posição. Na sua tática de recuperação, ele vem tentando se recuperar. Estava o último, 26º e a 19ª posição. 2 voltas atrás. Mansell para de novo. Estranhamente o Mansell para de novo. Volta a mexer na frente do carro ali. Mexeram alguma coisa no freio, ali na roda esquerda do Mansell. Uma parada rápida, como se tiraram alguma coisa dali. E o Mansell já voltou. Tá complicada a vida do Mansell, ele é o 15º. E aí lá vai Schumacher, sempre firme na ponta, vem para completar a volta número 47. Na volta anterior, Irvine virou 27.7, Rubinho 26.8. Vai tirando sempre, a diferença agora é de 5.1. É muito importante ele tirar a diferença antes da parada. Estamos na volta de número 48 no total de 70. 4x4, a próxima novela das 7. A Globo é mais Brasil. Fórmula 1 94. Oferecimento Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Havaianas, Ford Verona e Colinos. Você viu na imagem, inclusive, que o box da Jordan está preparado ali, esperando Rubinho e Irvine, ou Irvine e Irvine. Vamos ver quem vem. Vem Rubinho. Lá vem Rubinho para sua troca de pneus. Aí nós vamos com a imagem exclusiva da parada de Rubens Barrichello. Aí, corte de câmera lá dentro mesmo, mostrando para você de todos os ângulos a parada do Rubinho lá. Tirou a sobreviseira, falei, estava toda enforcada. Tirou ali a sobreviseira e vai embora. Já volta Rubinho. Você volta com ele. Grande barato. Aí o Rubinho para acelerar de novo. Schumacher em primeiro, Hill em segundo, Irvine em terceiro, Hakkinen em quarto. Rubinho volta enroscado com Berger na briga pela 5ª posição. Vai voltar ali para brigar pela 5ª posição com Berger. Frentzen vem atrás. Agora não há mais parada para o Rubinho até o final. Ele parou na volta de número 48. Esticou até um pouco a previsão. Aí você segue com o Rubens Barrichello. Vamos esperar uma volta inteira para ver a diferença certa. Irvine é o terceiro, mas o Irvine vai parar. A terceira posição vai ser de Mika Hakkinen. No jogo de boxe, o grande favorecido acabou sendo o Mika Hakkinen mesmo. Ele vinha sétimo, vinha sexto. E nas paradas de boxe, de Barrichello, de Berger, de Irvine, de Frentzen, o Hakkinen vai acabar na terceira posição. Assim que o Irvine entrar para parar, o Hakkinen será o terceiro. E ele não usou a tática do Frentzen, ele fez as suas 2 paradas. Ele parou na volta 24 e na 41. Aí você vê a Alesi e o Hill que vem atrás para colocar a volta.
34,5, já vai abrindo uma semana de vantagem o Schumacher em relação a Damon Hill. Irvine vem 31 segundos atrás do Hill. E o Hakkinen vem 18,8 atrás do Irvine. Se trabalhar muito rápido a Jordan, se der tudo certo, ele volta enroscado com o Mika na briga pela terceira posição. Barrichello é o quinto colocado, Berger o sexto. Foi melhor agora a parada de Rubinho Barrichello do que de Berger. Na primeira tinha sido ao contrário, tinha sido melhor a de Berger. Berger tinha tomado a posição de Rubinho, agora Rubinho recupera a posição em cima de Berger. Schumacher, Hill, Irvine e Hakkinen estão na mesma volta. O Hakkinen está por pouco, né? Olha aí, esse é o quarto colocado e o Schumacher já vem embutido ali, colado em cima dele. Schumacher deve fazer mais uma parada ainda. Fez duas paradas, deve fazer mais uma. Olha o leão aí. Olha o leão aí. Vamos ver como é que ele sai. Vê se ele sai meio zonzo. Olha o leão aí. Fez 49 voltas, grande Nigel Mansell. Mas olha, não dá tempo, ele vai afiar as garras, hein? Irvine para voltar. Vai voltar Irvine. Ele volta e a gente olha a pista. A brigadeira é com o Hakkinen, pela vantagem que tinha. Hakkinen vem na pista. Irvine vai voltando. Hakkinen é o terceiro. Irvine volta em quarto. Vai voltando ali atrás do Irvine. Hakkinen. Volta na quarta posição. Ed Irvine. Barrichello é o quinto e Berger é o sexto. Rubinho volta 6,3 atrás do Irvine, mas vai diminuir no final da volta. Isso é a passagem, a marcação ali dentro. Olha o leão aí. Já não tem o rugido tão alto, já não tem as garras tão afiadas. Lá vai o Mansell. Onde o Blundell bateu no treino de ontem, só que quando o Blundell botou a traseira do carro ali, voltou, estilingou para dentro e veio bater no muro. O Mansell passou reto e ficou na caixa de brita. Christian Fittipaldi. Faz a sua parada Christian Fittipaldi, que tem a 18ª posição. Na volta de número 50 para o líder, na volta de número 48 para o Christian, ele faz a sua terceira parada do seu ritual de 3 paradas. Agora vai até o final. E tá aí o Schumacher ainda atrás do Mika Hakkinen, tentando colocar uma volta de vantagem no Hakkinen, que agora é o terceiro colocado. Eu quero ver certinho a diferença do Irvine, que é o quarto, para o Rubinho, que é o quinto, quando eles passarem completando a volta de número 50. Schumacher já vem para completar número 51. Passa Schumacher, completa a volta. Tirou para passar o Mika. Deixou o Mika pela esquerda, veio por dentro, pareceu de novo, voltou na frente o Mika. É um grande barato, o carro some, daqui a pouco cresce outra vez no bico. Não consegue a ultrapassagem. Schumacher que não quer arriscar. Foram 2 voltas completas, porque foi exatamente aí no final da reta, naquela curva que você viu pela câmera do carro do Schumacher, que ele fez a primeira tentativa de passar o Hakkinen. Quer dizer, são 2 voltas completas, não conseguindo superar, evidentemente também não quer correr risco além do necessário. Ele que está 36 segundos à frente do Damon Hill. E agora cai para 35, que é normal, ele virou 27,8, o Hill virou 26,7. Se ele não passar o Mika, o Hill vai tirar uns segundinhos aí. Agora aí fica aquela pergunta. O Schumacher vai parar de novo. Será que vai fazer outra parada? O Hill? Eu não vejo ninguém preparado no box da Williams para nenhuma parada. Nem pneu ali do lado de fora, mas tem uma pilha de pneu na porta do box. Deve parar, mas fica pelo menos a expectativa. Mas com esses 35 segundos, o Schumacher tem tempo para parar, mesmo que o Hill não pare, e dá para voltar na frente para brigar pela ponta. É uma eternidade, é exatamente a diferença entre a habilidade de um e de outro, Schumacher e Hill. E olha a boa notícia do Barrichello. O tempo real dele atrás do Irvine agora é 2,1. Antes dessa última parada, ele estava 5,9 atrás do Irvine. Schumacher no boxe. O 5,9 é aquilo que eu disse que precisava esperar. A vantagem real, porque era a medida ali dentro. A vantagem real é exatamente essa. Schumacher vai para a sua terceira parada. Ele tinha 35 segundos, ponto 222 de vantagem para Damon Hill quando se encaminhou para o box. 7,7, faz 3 paradas, bota menos combustível. Ele agora está carregado, abastecido para ir até o final da prova, já que resta nessa altura apenas 18 voltas.
Lá vem para a pista Schumacher. Hill tirou, mas não consegue recuperar a ponta. Nas outras duas paradas, quando o Hill parou a primeira, Schumacher foi para a ponta. Quando Schumacher parou a segunda, Hill foi para a ponta. O Schumacher no braço, na pista e no talento, aumentou a diferença e agora para e volta ainda na frente de Damon Hill. Na marcação por dentro do box, estão retirando o carro do Mansell. Ele volta a 16.4, mas é sempre menor quando vem para a real, quando eles fecham a volta seguinte. Hackney é o terceiro, Irvine é o quarto, Barrichello é o quinto, Berger é o sexto. Frentzen é o sétimo, Morbidelli o oitavo, Katayama o nono, Herbert é o décimo. Christian Fittipaldi é o 17º colocado. 4x4, a próxima novela das 7. A Globo é mais Brasil. Fórmula 1 94. Oferecimento Brahma Chopp, Havaianas, Ford Verona, Colinos e Biotônico Fontoura. Aí você vê o Hill abrindo o caminho. E a má notícia para o Rubinho é que o Irvine, naquela primeira volta, que ele fez muito alta com os pneus frios. Agora ele faz uma volta muito boa, a sua melhor volta na prova, inclusive. 1:26.2. O Rubinho virou 27.3. 4.4 é a vantagem real de Irvine para Rubinho. Irvine que é o quarto, Rubinho é o quinto. Tem tempo na prova ainda, 17 voltas para tirar essa vantagem. Rubens Barrichello. Schumacher e Hill completaram. Aquilo que nós dizíamos, de 16 ponto alguma coisa, cai para a vantagem real, 14.5. Essa é a vantagem de momento de Schumacher para Hill. Schumacher com 53 voltas completadas, tem 14.5 de vantagem para Damon Hill. Hackney é o terceiro, Irvine o quarto, Rubinho o quinto e Berger o sexto. Bom para o Rubinho é que ele tem 7.2 de vantagem para Berger, que vem na sexta posição. Essa vantagem do Schumacher ainda vai aumentar, porque ele virou um 29.3. É um tempo muito ruim para o ritmo de corrida que ele vinha fazendo. O importante aqui é o seguinte: o Alesi tem a 11ª posição, está fora dos pontos. E o Alesi tem 19 pontos na classificação. E o Rubinho tem 16. E o Rubinho está ali na zona de pontos. Por enquanto está fazendo 2. O Rubinho, se conquistar a 4ª posição do Irvine, ele vai buscar o Jean Alesi na classificação do campeonato. O que seria uma coisa excepcional, porque ele estaria atrás de uma Benetton, de uma Williams, de uma Ferrari e de uma McLaren, que são as 4 principais equipes. Mas ele estaria na classificação atrás apenas de um carro de cada equipe dessa. E estaria na classificação na frente de uma Ferrari, de uma McLaren, de uma Benetton e de uma Williams. O Alesi faz uma das piores campanhas de sua carreira e corre até o risco de ser substituído na Ferrari, embora ele tenha contrato ainda válido para 95. Mas a coisa está tão ruim para ele que no treino de sábado, quando ele saiu da pista logo no começo, o Berger não se preocupou e não recebeu ordem nenhuma da equipe de parar logo para emprestar o seu carro para o Alesi fazer tempo. Quer dizer, a coisa está realmente ruim. A equipe gostaria até que o Alesi, por sua própria vontade, saísse. E existe a possibilidade, existe o comentário aqui na Fórmula 1 de que através da Renault ele possa correr na Williams no ano que vem, porque as chances do Mansell parecem realmente pequenas. As chances físicas do Mansell. E as chances de continuar na equipe 95, ele está certo de fazer, fez essa corrida e de fazer as 2 últimas do ano. Até porque era um plano da equipe de colocar pressão em cima do Schumacher e tudo mais. Mas para 95 não tem nada certo para o Mansell. A não ser, também existe esse comentário, a não ser que com a saída do Alesi, a prioridade é do Barrichello. Tanto que o Jean Todt continua em cima ali da equipe Jordan e do Geraldo, seu empresário, atrás do Rubinho. Mas se não der certo, pode até ser o Mansell, aquele piloto maduro que a Ferrari gostaria de ter, porque a Ferrari é aquela história que todo mundo sabe, é estressante correr na Ferrari ali, porque a pressão é sempre muito grande. Pode ser o destino do Mansell até. Schumacher completou a volta número 55, aí tem 15 voltas para o final. Hill vai agora completando, 16.5 a vantagem. Schumacher virou 25.8, o Schumacher está dirigindo com cuidado. Virou 25.8. O Hill está tentando se aproximar, virou 27.2. Apenas os 2 primeiros completaram a volta número 55. Aí você vai com a imagem on-board, a imagem no carro de Damon Hill. A diferença dos 2 no campeonato de apenas 1 ponto. Barrichello, que é a 5ª posição.
Ele vai perdendo contato com o Irvine. Tem um rendimento melhor na volta depois da troca e do reabastecimento é de Irvine. Nessa volta agora o Irvine virou 26,4 contra 27,3 de Rubinho. A diferença subiu para 5,7. Rubinho já tem que começar a se preocupar com o Berger. Está 6,7 atrás dele o Gerhard Berger. E o Frentzen vem 6,3 atrás do Berger na 7ª posição. O Irvine voltou tão bem que ele já está 3 décimos atrás do Hakkinen, já lutando pela 3ª colocação. Aí você vai com o Barrichello, que tem a 5ª posição, e o seu companheiro Irvine vai na frente para brigar pela 3ª posição com o Mika Hakkinen. Aí você segue na tocada de Rubens Barrichello. E agora já vai com o Damon Hill preso no tráfego ali. Schumacher já completou 56 voltas. Faz uma corrida só dele. Agora Hill vem para completar 56 voltas. E aí você vai ter a imagem do Irvine para cima do Mika Hakkinen. Ó. Essa briga vale a 3ª posição. Vai sair lasca aí. Esse irlandês é atirado. O Mika Hakkinen também não gosta de entregar mole. De repente, o Rubinho pode herdar uma 3ª posição e um pódio aí. Porque o Irvine vai para cima do Mika, que não vai querer deixar ele passar. De repente sai encrenca. Essa briga é boa, vamos nessa. 57ª volta para Schumacher e para Hill. Hakkinen, Irvine, Barrichello e Berger vem para completar a volta de número 56. Os 6 primeiros estão na mesma volta depois que Schumacher parou no box. Ele tinha tirado uma volta de Irvine, de Barrichello e de Berger. Os 6 primeiros na mesma volta. Hakkinen e Irvine completam a volta de número 56. Bem juntinhos. Rubens Barrichello vai completar a volta número 56 e completa. Irvine virou 27,6, Rubinho virou 27,7. Berger passa virando 27,5, tirando um pouquinho mais. 5,8 a diferença. Tirou 2 décimos, 5,8 a vantagem de Barrichello para Berger. 6,6 ele está atrás do Irvine. Veja que o ritmo de Hakkinen e de Irvine é mais forte que o de Barrichello. Mesmo enroscados ali, eles vêm andando mais rápido que o Rubinho. Vamos ver se o Irvine vai partir para cima de vez. 57 voltas completadas. Nova York contra o crime, episódio inédito hoje depois do Fantástico. Mika Hakkinen e Ed Irvine. Vai se sustentando ali o Mika Hakkinen. Aí vem a confirmação da classificação após 57 voltas. Schumacher, Hill, Hakkinen, Irvine, Barrichello e Berger. Sendo sempre os 6 primeiros. Christian Fittipaldi tem a 17ª posição. 2 voltas atrás do líder. Aí vamos com a câmera do carro de Mika Hakkinen. Nós já temos 1 hora 27 minutos de prova. Temos mais 13 voltas pela frente. 12 voltas quando passar para completar mais uma volta Schumacher. A diferença de Irvine para Rubinho era de 6,6 na volta anterior. Agora é de 7,5. Virou 27,2 o Hakkinen. Virando 28 cravados o Irvine. Virando 28,8 o Rubinho. O problema do Rubinho é que o Berger vem andando muito, virou 27 cravados. 4 segundos só a vantagem de Rubinho para Berger. Já já vai ficar complicada a posição de Rubens Barrichello em relação a Gerhard Berger na luta pela 5ª posição. Schumacher vem que vem abrindo o caminho aí para colocar uma volta exatamente em cima do Berger. Apenas os 6 primeiros estão na mesma volta. O Berger já olhou, deixou a linha de dentro para o Schumacher. Piloto com várias vitórias, acostumado a andar na frente, é outra história. Não atrapalha quem vem em primeiro. E outra coisa, você vê a categoria de pilotos desse nível. O movimento de cabeça do Berger é o suficiente para o Schumacher ver que está dando passagem. Não precisa mais nem o dedo apontando, nada disso. O movimento de cabeça ele fez, vai lá. Agora o Hakkinen, que se sentiu pressionado ali pelo Irvine, o Irvine empurrou o Hakkinen apertou, abriu 1,3 e o Hakkinen está lutando pelo seu 4º pódio consecutivo no campeonato. Ele que faz uma temporada boa. Ele foi 5 vezes 3º colocado e 1 vez em 2º. Nas últimas 3 corridas ele foi ao pódio. Na Bélgica, na Itália e Portugal. Já com a estreia no primeiro ano desse motor Peugeot, a McLaren partindo para um trabalho todo novo, sem Ayrton Senna, que todos os anos
com todas as vitórias inesquecíveis e fantásticas na dobradinha com a McLaren. McLaren que teve Prost, grandes pilotos em todos esses últimos anos. Passa por uma fase meio intermediária, mas mesmo assim já vai colocando o Mika Häkkinen no 4º lugar do campeonato. E esperem a McLaren de motor Mercedes para o ano que vem, hein? Fica aí a torcida para que o Rubinho possa estar lá, porque espere, aguarde a McLaren de Mercedes ano que vem. Sem dúvida nenhuma, vai ser um time muito forte. E ontem houve uma terceira reunião dos Barrichello, o pai, o Geraldo Rodrigues, o empresário, o advogado. Então, uma terceira reunião com o Ron Dennis e a coisa está caminhando mesmo para uma solução. O Ron Dennis disse que não teria nenhum problema em aceitar as cláusulas que a Barrichello considera essencial, que é a parte técnica. O medo maior é que se a McLaren consegue o Schumacher em 96, que esse piloto, seja quem for que estiver lá, não tenha as mesmas condições do Schumacher. Essa é a principal garantia que a Barrichello quer dizer, criar um contrato no mínimo valendo por 2 anos com mesmo equipamento do outro piloto, seja ele quem for. Quando todo mundo fala assim, é pensando no Schumacher, que é realmente o objetivo do Ron Dennis. E o Ron Dennis parece que recebeu muito bem a ideia e é muito possível, muito provável que o Rubinho realmente se defina pela McLaren. E essa definição vai acontecer, segundo o Ron Dennis, no máximo em 10 dias. No máximo em 10 dias. Aí você vai com o Berger, que passa à frente do Rubinho. O Rubinho faz uma volta de 1,30, hein? Quero ver se ele não tem problema. Ele estava 4 segundos na frente do Berger. O Schumacher passou pelo Berger, já imediatamente botou a volta em cima do Rubinho. Ele fez a volta de 1,30.9, quer dizer, praticamente 1,31. Está na 6ª posição, mas quero ver a volta seguinte, porque pinta com cara de problema. Olha, teve uma piscada de câmera aí, uma câmera interna no onboard do carro do Rubinho, que isso deu uma freada, uma fritada enorme do Rubinho. Até temi que ele tivesse passado reto, mas não passou, foi na chicane. A nova variante aqui, que se chama variante Ayrton Senna. Mais uma homenagem ao inesquecível, fantástico campeão Ayrton Senna. Um local muito especial no circuito, onde tem lá um monumento lacrado e dentro um capacete de Ayrton Senna. A cada prova, em cada circuito, as manifestações de carinho, as homenagens a esta lenda, este mito do automobilismo, o fantástico brasileiro Ayrton Senna. Schumacher em primeiro, Hill em segundo, Häkkinen é o terceiro, Irvine é o quarto, Berger é o quinto, Barrichello é o sexto. Aí o Rubinho, e o Frentzen já vem colado ali. Já vem se aproximando. Olha aí. Ele fez a outra volta em 1,30.9, vem pro box. Olha só, ou teve um problema de suspensão ou furou o pneu. Pela forma que ele parou de rodar ali. Vamos ver no box, então, olha só, tá vendo? Olha aí. Lá vem o Rubinho. Olha, até ter tocado em alguém. Mais uma terceira parada de boxe, vai perdendo as suas posições. Vai voltar para a prova. Deve ter furado o pneu mesmo. Olha aí, ó. Olha lá. Pneu traseiro esquerdo estourado, por isso o direito dianteiro vinha levantado. E ele perde a possibilidade aí de fazer pontos. Sai da zona da pontuação, vinha numa 5ª posição. Tentava uma aproximação para brigar pelo 4º lugar. O pneu furado tira as possibilidades do Rubinho. Ele volta apenas na 13ª posição. Uma volta atrás na 13ª posição, Christian 17º. Você vai vendo aí Christian Fittipaldi. Tomando agora a terceira volta de Schumacher. Schumacher, que é o líder, completa 62 voltas. 4x4, a próxima novela das 7. A Globo é mais Brasil. Fórmula 1 94. Oferecimento Havaianas. Ford Verona. Colinos. Biotônico Fontoura. E Brahma Chopp.
Schumacher em primeiro, Hill em segundo, Hakkinen em terceiro, Irvine em quarto, Berger em quinto, Frentzen em sexto. São os que estão na zona de pontuação. Rubens Barrichello tem a 13ª posição, voltou atrás de Mark Blundell. E o Rubinho tinha uma pontuação garantida, podia até esperar alguma coisa para chegar em quarto e para ir alcançar o Alesi. Na classificação está aí o Flávio Briatore esperando, aguardando a vitória de Schumacher, mas o Rubinho acabou, o pneu acaba traindo e atrapalhando toda a bonita corrida, o belo fim de semana de Rubens Barrichello. É bom lembrar que poucas voltas depois da sua segunda parada, quando ele saiu com o segundo jogo de pneus, já veio a informação do Geraldo lá no box de que ele tinha problema. O Rubinho tinha passado essa informação para o rádio de que ele tinha problema de pneus. Aí depois ele normalizou um pouco, o carro ficou mais leve, passou a andar melhor, mas realmente continuou perdendo pressão e foi até furado uma vez aquele pneu traseiro. 63 voltas completadas por Schumacher, é a diferença de Hill para Hakkinen, 48 segundos. E o Hill vem para completar agora a volta número 63. 7 voltas para o final, menos de 7 voltas. 27 segundos menos que 7 voltas, porque está 27 segundos à frente do Damon Hill, o Michael Schumacher em primeiro. Hakkinen, você viu, vem 48 segundos atrás em terceiro. O Irvine está 3 segundos atrás do Hakkinen, o Hakkinen deu um aperto para fugir do Irvine. O Berger sem muita chance de brigar pela quarta posição, está 15 segundos, ponto 3 atrás do Irvine. E o Frentzen vem 6.4 atrás do Berger. Katayama é que tenta botar pressão em cima do Frentzen para tentar ele tomar a sexta posição. Ele tem 2 segundos, ponto 6 atrás do Frentzen. E Barrichello segue 3.8 atrás de Blundell. Agora Barrichello na 13ª posição e o Christian está na 17ª posição. Essa atuação do Schumacher vem mostrar que o piloto ainda vale muito na Fórmula 1. Você vê a Benetton, que atravessou uma fase terrível nas corridas em que o Schumacher esteve ausente. Todo mundo duvidando até se o carro era capaz de continuar se rivalizando ali com a Williams nessa luta final pelo campeonato. Agora volta o Schumacher e abre esse caminhão de diferença em relação ao Damon Hill. E muito importante ainda, nessa fase que o Schumacher esteve ausente, a Benetton foi ao cúmulo de perder a liderança do Campeonato Mundial de Construtores para a Williams. A Williams passou 2 pontos à frente, ficou 89 a 87. Agora as posições se inverteriam. Continuando assim o resultado, as posições se inverteriam e a Williams passaria, a Benetton passaria de novo à frente, 97 a 95. E aí vem Hill, também já na volta número 65. 64 voltas completadas por Schumacher e por Hill. 28 segundos a diferença entre os dois. Só um problema técnico, um erro de Schumacher pode permitir a vitória de Damon Hill, que seria a 6ª vitória de Hill. Schumacher tem 7 vitórias, vai marchando para a sua 8ª vitória. Só os dois venceram, à exceção de Gerhard Berger, que conseguiu a vitória no Grande Prêmio da Alemanha. Aí vem a confirmação da classificação depois de 64 voltas, um total de 70. Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Hoje às 15 para as 4 da tarde. Você vai curtindo as emoções da Fórmula 1 desde ontem nos treinos, nos flashes hoje, antes da prova. Uma transmissão especial, um trabalho conjunto da FOCA, da Fórmula 1 Constructors Association, com suas câmeras exclusivas, trabalhando junto com a Rede Globo, acrescentando câmeras especiais nos carros, mas fundamentalmente a participação dos dois brasileiros, de Rubens Barrichello e de Christian Fittipaldi. O trabalho no box, sempre que os brasileiros estiveram por lá, o trabalho de todos os carros, a participação ao vivo sempre do repórter Roberto Cabrini. Realmente um novo barato para a gente curtir aí. 65 voltas completadas. Já passa de 29 segundos a vantagem de Schumacher para Hill. 4 voltas para terminar quando o Schumacher completar essa volta. Aí vem ele, segue firme na ponta Schumacher. Barrichello segue na 13ª posição, vem tirando diferença, tem até a chance ali de passar o Blundell, mas é o máximo que ele pode conseguir, chegar em 12º. Também não perde o contato com o Alesi na briga pela 5ª posição do campeonato, porque o Alesi está na 10ª posição. Está 5 segundos atrás do Panis. E depois o Panis está junto com o Herbert, mas o Herbert vem 11 segundos atrás
do Katayama, que vem 3,5 atrás do Frentzen. Ali são 14,4, 15, 20. 20 segundos separando já Alesi de uma briga por uma posição que lhe desse pelo menos um ponto. Schumacher passa, completa 66 voltas. Fica ali a plaquinha de 3 voltas para o final do eletrônico, ali no fim da linha de chegada. São 4.428 metros em cada volta no circuito de Jerez de la Frontera. A próxima etapa já no Japão, no dia 6 de novembro. E a última etapa na Austrália, no dia 13 de novembro. Mais uma vez, na madrugada do Brasil, teremos a decisão de um título mundial de Fórmula 1. Porque mesmo essa vitória agora de Schumacher com o Rio em segundo, leva a diferença para 5 pontos. Existe ainda a possibilidade grande de uma recuperação de Rio nas duas últimas provas. 2 circuitos em que a vantagem no motor Renault pode ser importante. Portanto, nós teremos 3 semanas de parada até o Grande Prêmio do Japão em Suzuka, na madrugada de 5 para 6 de novembro no Brasil. E a definição nas ruas de Adelaide, na madrugada de 12 para 13 do Brasil. Aí vem Schumacher. Completa mais uma volta. O gozado é que o computador dá 67 voltas completadas e o painel lá mostra para o Schumacher que faltam 2. Vamos ficar de olho no diretor da prova. Daí o Rubinho. Ele vem na 13ª posição. Agora nem a aproximação conseguiu em relação ao Blondel. O que seria a briga pela 12ª posição. Já fez a corrida dele. Já fez o 5º tempo para a largada, já andou em 4º, já andou em 6º, já andou em 5º. Já fez uma ultrapassagem para arrepiar a juba do Leão em cima do Nigel Mansell. Então já fez a corrida dele, já mostrou o seu serviço e o seu trabalho. Fica aí a expectativa do que nós vamos ter na próxima temporada. Se Rubinho vai de McLaren, se permanece na Jordan. Se Christian vai de Tyrrell ou se vai para Jordan. Essas são as possibilidades dos brasileiros para 95. É uma boa de qualquer forma, porque a Jordan deve ter um motor Peugeot para empurrar. Esse que está empurrando o carro do Hackney em terceiro. Tivemos lá os brasileiros. É uma boa. O Christian lá estaria se dando bem. Se o Rubinho for para a McLaren com o motor Mercedes, melhor ainda para o Rubinho. E se o Christian for para Tyrrell com o motor Yamaha, crescendo a cada corrida e a cada prova, também será uma boa para o Christian em relação ao que ele tem hoje correndo na Arrows. Em suma, qualquer que seja a definição, qualquer possibilidade que venha se confirmar, tanto para Rubinho quanto para Christian, acabará dando um potencial muito maior para os dois, uma participação muito mais efetiva dos brasileiros. O Christian está na 17ª posição. Vamos ver ele na pista, tá aí, ó. Aí o Christian. Não podia fazer mais, largou em 19º. Poderia chegar um pouco mais próximo, mas deu aquele toque na largada e acaba ficando apenas com a 17ª posição. Aqui a placa ali de uma volta para Schumacher. Direção de prova vai se ajeitando. Aí vem Schumacher em primeiro para partir para 86 pontos contra 81, que acabaria tendo o Damon Hill confirmando a 2ª posição. Aí vem Michael Schumacher. A direção de prova se ajeita por ali. Schumacher vem rasgando o asfalto no circuito de Jerez de la Frontera. Com domínio absoluto, com capacidade, com competência. Aí vem Schumacher. Vem se aproximando para a sua 8ª vitória. Schumacher vem da variante. Faz a curva para a direita e agora vai puxar para a esquerda para ganhar a reta do box. Aí vai apontando Schumacher para receber a bandeirada. Vai pintar Schumacher. Michael Schumacher para vencer. Ele vem lento, vem perto da bandeirada, vem bem lento, Schumacher vence! Vence Michael Schumacher para a festa da Benetton. Vence o Grande Prêmio da Europa em Jerez de la Frontera. Schumacher em primeiro. Ficamos esperando a passagem de Damon Hill. Schumacher é o primeiro e vai para 86 pontos. Pula para 86 pontos Schumacher. Hill cruza
recebe a bandeirada e é o segundo. Mika Häkkinen vai se aproximar também para mais um pódio. Vem o Häkkinen para mais um pódio. Ele que vem de 4 pódios. Ele fez um terceiro na Inglaterra, fez um segundo na Bélgica, fez um terceiro na Itália, fez um terceiro em Portugal e vem para mais um pódio. Aí Rubinho para receber a bandeirada. Valeu, Rubinho. Bela corrida, valeu, Rubinho. Ele fecha em 12º, Rubens Barrichello. Christian Fittipaldi fecha na 17ª posição. E aí vem Mika Häkkinen. Aí vem Mika Häkkinen para receber a bandeirada. Passa Mika Häkkinen. É o terceiro colocado, confirma a terceira posição. Festa dos alemães. Schumacher é o primeiro, Hill é o segundo. Häkkinen é o terceiro. Belíssima posição de Irvine, o quarto. O quinto é Berger e o sexto é Frentzen. Esses são os que marcam pontos. Schumacher, 86 pontos. 81 para Damon Hill. Gerhard Berger chega na quinta posição, faz 2 pontos e vai para 35. Mika Häkkinen chega em terceiro, vai para 26. Alesi permanece com 19. Rubinho tem 16 pontos. E esses são os 6 primeiros na classificação no Campeonato Mundial depois do Grande Prêmio da Europa. Já já voltamos com a festa de Schumacher no pódio, ao lado dele, Damon Hill e Mika Häkkinen. 4x4, a próxima novela das 7. A Globo é mais Brasil. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo. E aí você tem a imagem no parque fechado, os pilotos sendo recebidos. Mais uma novidade aí da Foco, os recepcionistas recebendo os pilotos. Schumacher, com a sua vibração de sempre, vai para a sua festa, mais uma vez no alto do pódio. Ele, Schumacher, que venceu no Brasil, venceu no Japão, venceu em San Marino, venceu em Mônaco, fez um segundo na Espanha, venceu no Canadá, venceu na França, foi desclassificado na Inglaterra, abandonou na Alemanha, venceu na Hungria, foi também desclassificado na Bélgica, esteve suspenso na Itália e Portugal e volta a vencer agora no Grande Prêmio da Europa, aqui em Jerez de la Frontera. Consegue a sua 8ª vitória, abre 5 pontos de vantagem em relação a Damon Hill. Vai para o pódio mais uma vez Schumacher, leva com ele Hill e Häkkinen. Rubens Barrichello largou em quinto, correu em quinto, em quarto, chegou a estar em terceiro, correu em sexto, tinha a 5ª posição garantida no final, ia brigar pela 4ª, um pneu furado permite que ele chegue apenas em 12º, mas faz um belíssimo fim de semana mostrando a sua capacidade. Christian Fittipaldi lutou com problemas do carro o tempo inteiro, largou em 19º, teve um choque na largada, parou na primeira volta, parou 3 vezes para reabastecimento e fez uma corrida regular, boa, chegando na 17ª posição. Aí Schumacher. E vamos para a execução do hino nacional alemão. A execução de parte do hino nacional alemão, a festa de Schumacher. Mais uma vez no alto do pódio. Belíssimo troféu pelo Grande Prêmio da Europa que recebe Schumacher. Essa corrida, mais do que nenhuma outra, mostra realmente o valor do piloto numa equipe. Um Schumacher que foi desclassificado na Inglaterra, desclassificado na Bélgica, suspenso Itália e Portugal, quer dizer, ficou 4 provas fora do campeonato, ainda está 5 pontos na liderança, terminou a corrida inteiro na sua alegria de sempre e não adianta. Não tem Damon Hill, não tem Mansell para ele. Equipe grande definitivamente tem que ter piloto, braço e talento. É por isso que nós já assistimos campeões mundiais com a categoria de Emerson, Piquet, Senna, Lauda, Stewart, Prost. Não poderia ser Damon Hill. Desculpe, mas não poderia ser Damon Hill. O campeão tem que ser o Schumacher. E aí Mika Häkkinen recebe o seu troféu, o Hill já recebeu. A vantagem de Schumacher, portanto, 5 pontos.
Tivemos a execução do nacional alemão, agora o inglês, pela origem inglesa da equipe Benetton. Final da festa da Benetton, de Schumacher, uma vitória também de Flávio Briatore, porque ele encarou essa briga com a FISA, teve seu carro desclassificado 2 vezes, seu piloto suspenso por 2 corridas, disseram que ele estava fora do regulamento, e aí ele prova que a diferença, depois que nós não temos cena na pista, a grande diferença aí está, é o talento de Michael Schumacher, correndo em busca do título. Festa de champanhe. Cobertura completa você vai ter no Fantástico e no placar eletrônico. A Fórmula 1 leva a sua decisão para Japão e Austrália. Nós nos encontraremos na madrugada de 5 para 6, 2 horas da manhã do dia 6 de novembro, horário brasileiro, com as emoções do Grande Prêmio do Japão em Suzuka. Valeu, grande vitória de Schumacher, a festa no Grande Prêmio da Europa. Repito, cobertura completa no Fantástico e no placar eletrônico. 4x4, a próxima novela das 7. A Globo é mais Brasil.